Você vê o sujeito, né? Não sei se eu citei ele alguns vídeos atrás, que é o sujeito lá do. Que o pessoal tira sarro, que fala, que nem ventilador, é um senhorzinho, né? Que o pessoal chama ele lá de. Compara ele com o ventilador. E eu tenho que usar esse sinal de referência dele, porque eu não sei o nome dele. E eu vi daí uma parte dele falando, não sei se de alguma forma se referindo a mim, falando sobre a questão da inveja, da ira, né? Bom, inveja do quê? Eu eventualmente, se eventualmente a meu respeito, ah, eu desejaria ter outras coisas que os outros têm. Eu não tenho raiva dos outros por terem eventualmente o que eu não tenho, mas que eu não tive a oportunidade de buscar por terríveis ataques argumentativos lancinantes que eventualmente foram lançados contra mim. Daí falar, não, mas a ira, claro, eu me iro contra a maldade alheia, né, e contra a mentirosidade alheia. E depois ele pega e diz, não, mas também, sobre a questão da libido. Não, mas a libido não tem problema. Bom, ele inventa isso, né? Porque se você, em várias matrizes de fidelidade, em vários caminhos de fé, né? Ou já, bom, em vários, vamos dizer, em várias religiões, talvez, ou vamos colocar dessa forma, em vários caminhos de religião que você adote, a sexualidade é um problema. Ela é um tema. Então não adianta, não, a libido não é um problema. Eu não sei porque ele fala da libido. Eu falei, cara, ele está ignorando as inúmeras matrizes espirituais que eventualmente consideram a questão da sexualidade um problema. Se não pecado especificamente. Dentro do que elas entenderiam como pecado, de repente usando outra palavra. Né? Não só a vertente bíblica, né? Ou quaisquer vertentes bíblicas que você eventualmente puder retirar da Bíblia. Né? Retirar, digo, a nível de entender, não de tirar fora da Bíblia e esconder como se não tivesse, de interpretar. Né? Aquilo que você possa depreender da Bíblia. Né? E só trabalhando com conceito, ele trabalha com a questão da libido. Então, aqui eu posso pensar, pelo menos quase imediatamente, em três questões. Sexualidade é um problema. Sim, cobiça de mulher do próximo. A Bíblia trabalha diretamente com o pecado. Adultério, diretamente com o pecado. Se você for pensar, aí não tão diretamente assim, mas também não tão implicitamente assim, se você for pensar a própria noção de sexualidade, não só pela Bíblia, ela tem um problema na questão da preferência, da predileção de algum critério que a pessoa tem. Ela já, ou mesmo por aquilo de alguma forma representar, como é que eu posso dizer, de ter alguma representação que possa ser problemática, no sentido de, vamos dizer de compensação. Eu poderia usar outra palavra, eu não quero ser tão óbvio assim, mas no sentido de compensação, mas compensação eventualmente confirmando o que, vamos dizer assim, né? Corroborando o que. Né? Então vamos lá. E isso já seria eventualmente um problema. Então, não, porque então, eu falo para o senhorzinho do ventilador, sem ironia, eu estou usando ventilador aqui porque eu não faria esse trocadilho, entre aspas. Eu estou fazendo porque eu não sei o nome dele. Então, eu estou usando esse trocadilho sem ironia. Então, o senhorzinho do ventilador, embora eu ache engraçado isso, mas eu não estou fazendo sem ironia aqui. O senhorzinho do ventilador, pelo menos o que eu sugiro, digo para o senhorzinho, é que você tem que ser honesto intelectualmente. Há duas questões óbvias em relação à sexualidade que são problemáticas. Em relação à libido. Vai falar, não, mas vamos falar aqui da sexualidade ilícita, né, entre aspas. Então calma. A sexualidade ilícita, ela também tem um problema de representatividade. Não estou dizendo que eventualmente eu ou várias outras pessoas não vão desejar isso. Dentro de um padrão social, talvez, ou até de vários padrões sociais, não necessariamente de padrões espirituais, mas dentro de padrões sociais, sim, talvez não haja problema. Dentro de padrões espirituais, depende da religião que você está abordando. E sim, mesmo dentro da Bíblia, de maneira talvez um pouco mais indireta, e mesmo dentro de qualquer pesquisa que você faça, não pegando necessariamente vertentes espirituais específicas, mas pesquisa do conceito em si, da sexualidade como algo que de alguma forma corrobora alguma coisa no ser humano, a sexualidade ou a libido é um problema intrínseco. Ela carrega em si uma certa problemática, que não necessariamente é algo tão grave assim. No entanto, ela carrega uma problemática conceitual em relação ao que ela corrobora, ao que as pessoas
tenham a sexualidade para corroborar, vamos colocar dessa forma, ela tem um problema intrínseco. Entendeu? Eu não estou dizendo que necessariamente isso também seja visto ou pelas sociedades ou por todas as religiões. Eu estou dizendo conceitualmente. Melhor dizendo, não é nem que a libido ou a sexualidade tenham algum problema. Eu estou dizendo que esse tema é debatível porque há questões e há dúvidas dentro do conceito de sexualidade e libido que permitiriam a interpretação de que isso gera algum tipo de problema naquilo que se refere ao que a sexualidade corroboraria nos seres humanos. Entendeu? Então, sim, a libido ela é um tema problemático, não simplesmente se pode ou se possa desbancar assim como se fosse um tema que não gerasse nenhum tipo de dúvida sobre se ela é, vamos dizer, adequada ou não. Talvez socialmente não, em muitas sociedades. Agora, do ponto de vista espiritual, o que a libido eventualmente acarretaria como conclusão? Para quem, olhando de fora, uma outra pessoa que tenha qualquer libido, vamos dizer, olhando de fora, o que eu poderia pensar de uma pessoa que eventualmente tem libido em relação a esse desejo que a pessoa tenha. Então, eu vou talvez colocar dessa forma, um motivo que gera a libido na pessoa, isso é discutível e sim, se pode depreender que isso não, vamos dizer, não que seja necessariamente pecado, embora possa ser. Mas eu não quero usar essa expressão agora, estou dizendo. Se a pessoa, de alguma forma, o que fez com que a pessoa desejasse, o motivo que fez ela desejar o sexo, ou ter a libido, o que se pode depreender como motivo base, ou por que a pessoa teve um motivo base de eventualmente buscar a libido ou se motivar com isso. Né? E sim, esse tema é debatível. Porque você vai... Tá, mas então qual a intencionalidade da pessoa em relação a isso para gerar a libido? Então isso é questionável, isso não é simplesmente, não tem problema, não, pera. Esse tema é um pouco complicado. É algo mais implícito, é algo mais indireto, é algo mais intimista, e que pode sim ter uma representatividade religiosa, uma representatividade espiritual, e mais do que isso, pode ter uma representatividade errada. Daquilo que é algo, ou pelo menos se pode discutir, se pode concluir que a motivação em relação à sexualidade pode ser algo errado. Agora, não estou dizendo que as pessoas devam agora sacrificar a libido só por causa disso. Estou dizendo que há a possibilidade que esse tema é debatível há séculos, há milênios se debate isso, na verdade, em relação a essa motivação. Então agora, mas o Alex está falando isso. Nossa, como se eu fosse a primeira pessoa a expor essa questão. Né? Só que depois a sociedade, é interessante isso, porque a sociedade fez um contramovimento. A sociedade faz, não, ela demoniza o fato de a pessoa eventualmente ser mais recatada sexualmente. A sociedade depois fez um contradiscurso em relação àquelas pessoas. Poxa, não necessariamente. Ou a pessoa até tem uma libido, mas não quer falar sobre isso, ou mesmo não tem libido. A sociedade fez um contradiscurso. Não, porque você tem, eventualmente, se enturmar, você tem que se socializar, porque não sei o quê, tem que namorar, e não sei o quê, não sei o quê. A sociedade fez esse contradiscurso. E com interesses escusos. Então, e às vezes até forçando as pessoas socialmente a isso. A libido não tem nenhum problema. Não, como não tem problema? Isso é um tema debatido há milênios, que a motivação da sexualidade pode representar um problema na vida da pessoa. Ou pode derivar de um problema. E Alex, você pode estar errado. Sim, eu só estou dizendo que o tema é debatível, é isso que eu quero dizer. Dei voltas aqui para chegar numa solução simples. Não estou dizendo que a libido seja pecado, estou dizendo que isso é discutível. Bom, deixar por aqui. Né? E que as pessoas que eventualmente são mais recatadas ou discretas, às vezes até por timidez, por vergonha, ou mesmo as pessoas que não têm libido, elas são eventualmente provocadas a ter. E as pessoas que são mais discretas sobre isso são provocadas a usar da libido e são provocadas a falar sobre isso. E a sociedade força. Não, porque daí vem o senhor dizendo, não, porque a libido não tem problema, é assim. Bom, primeiro que cientificamente tem problema, sim. Teologicamente tem. Pelo menos como debate, não como pecado específico, mas como tema debatível, tem, claro, óbvio que tem. Então seja honesto intelectualmente, primeira coisa. Segunda coisa,
Tudo bem, de repente o senhorzinho esqueceu, tem idade, né? Não posso. De repente ele esqueceu o dia. Então, primeira coisa. Segunda coisa, como esse tema é trabalhado socialmente é um desastre. Né? É um desastre. Não se respeita a descrição das pessoas em relação a esse tema. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Seja em relação a pessoas que, até por opção, ou por ainda não terem desenvolvido isso, né? São de alguma forma provocadas a ter. Eu digo quando a provocação é mais direta, não quando simplesmente você está mostrando isso na televisão, porque daí eu acho que é uma coisa mais inocente. Pode ter um desejo, mas é uma coisa mais inocente, só tá mostrando. Se a pessoa quer aquilo, é a pessoa que quer, se ela não quer, não quer. Eu estou dizendo aquelas pessoas que induzem. Mas você tem que querer. Não, porque você tem que querer isso aqui. Não simplesmente mostrar, mas dizer que você tem que tentar controlar a motivação. Dizer que você tem que desejar aquilo. Ou sugerir fortemente, não só mostrando, mas dizendo o que tem que fazer. Ou dizendo que isso seria de alguma forma melhor para você. Ou mesmo forçando as pessoas que até podem ter algum interesse nisso, interesse na libido, mas que são mais recatadas para falar sobre, e são forçadas a falar. Não, porque você tem que falar, você tem que ser uma pessoa extrovertida, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. Então, muito cuidado, né, com essa questão. Então, eu acho que ele estava falando mais no sentido teológico, o senhorzinho do ventilador. Então, ele estava falando mais nisso, né? Então, eu entendo que, como ele está falando mais nesse sentido, ele não está falando na questão de induzir pessoas, eu acho que não era a intenção dele, mas mesmo assim, se ele está falando só no sentido teológico, o que eu sugiro para ele é honestidade intelectual. Você sabe que o tema de sexualidade é muito mais debatível do que a sua síntese, do que a sua conclusão que você mostrou ali na sua fala, na sua palestra ali apresentada no canal. Então, isso aí, fica esse complemento no canal e valeu!